Poltergeist. Poltergeist. Ah, então falei certo. Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe pra você 5 das maldições mais bizarras por trás dos filmes de Hollywood. Roda a vinheta. No nosso quinto lugar, nós temos o filme O Bebê de Rosemary, que até hoje é um dos thrillers mais famosos e mais comentados mundialmente. O filme de Roman Polanski fala sobre uma mulher recém-casada, interpretada por Mia Farrow, que suspeita que o seu marido tenha oferecido para ser fecundada pelo demônio. O filme causou um bafafá muito grande, sendo muito comentado desde antes da sua estreia. Um crítico famoso na época comentou que os vizinhos da Rosemary no filme pareciam uma típica seita reclusa da Califórnia. Guardem essa informação. Por conta da temática do filme ir de encontro ao cristianismo, etc., o produtor William Castle recebeu diversas ameaças de morte, até que em 1969 ele foi internado com falência renal. Enfermeiras e outras testemunhas do hospital afirmaram que escutaram por diversas vezes ele gritar: "Rosemary, pelo amor de Deus, largue essa faca." No mesmo hospital que William foi internado, o compositor da trilha sonora do filme, o Christoph Komeda, também estava internado e acabou falecendo vítima de um coágulo cerebral, da mesma forma que um dos personagens do filme. Em agosto do mesmo ano, a esposa do Polanski, que era a Sharon Tate, acabou sendo assassinada por 4 membros de uma seita reclusa da Califórnia. Vocês já ouviram isso antes, né? Pois é. Essa seita era liderada por ninguém mais, ninguém menos que Charles Manson, que conduziu não só o assassinato da Sharon, como de outras 7 pessoas em 2 dias. O crime ficou conhecido como Helter Skelter, que é o nome de uma das músicas dos Beatles, porque o Manson tinha a plena certeza de que os Beatles eram uma espécie de cavaleiros ali do apocalipse que estavam tentando anunciar o fim do mundo através das suas músicas. O Manson pintou uma das paredes da casa da Sharon com o nome da música, simbolizando ali o ritual deles. Essa é uma história muito doida, tipo, muito doida mesmo. Então se você quiser que eu faça um vídeo sobre eles, comenta aqui embaixo que eu vou fazer. Bom, 11 anos depois, o ex-Beatle John Lennon foi assassinado por um fã na porta do prédio onde morava. E esse prédio era nada mais nada menos que o edifício Dakota, o prédio onde se passou o filme O Bebê de Rosemary. Eu também tive essa mesma reação. Em quarto lugar da nossa lista, nós temos a trilogia de horror Poltergeist, feita por Tobe Hooper e Steven Spielberg. O filme conta a história de uma família que tem sua casa invadida por espíritos malignos que sequestram sua filha mais nova. A franquia teve 3 filmes durante 6 anos e deixou algumas vítimas aí nesse processo. Reza a lenda que eles usaram ossadas humanas reais nas cenas finais do primeiro filme e que foi isso que deu início a essa sequência de eventos bizarra que a gente vai ver agora. Dominique Dunne, que interpretou a filha mais velha dos Freeling, a Dana, foi estrangulada e morta pelo seu ex-namorado pouco depois do lançamento do filme. No segundo filme, de 1986, o ator Julian Beck, que fez o Reverendo Kane, morreu pouco depois da estreia do filme em decorrência a um câncer de estômago. Um ano depois do lançamento, Will Sampson, que interpretou Taylor, também morreu vítima de falência renal. Por último, mas não menos bizarro, a atriz Heather O'Rourke, que fez a Carol Anne, morreu durante as gravações de Poltergeist 3 em 1988. Ela foi diagnosticada erroneamente com mal de Crohn e por conta de uma cirurgia mal realizada, ela acabou tendo choque séptico e faleceu aos 12 anos de idade. O nosso terceiro filme é O Exorcista, de William Friedkin. O filme conta a história de uma menina que, bem, ela é possuída pelo demônio e foi um filme que marcou muito por trazer cenas bem chocantes para a época. A gente já começa falando da Linda Blair, que faz o papel da Regan, que é a menina que é possuída no filme. A atriz contou que ficou tão traumatizada pela experiência de fazer o filme que ela jurou para si mesma nunca ter filhos. As vítimas em si começaram a ser feitas depois do término das gravações. O Jack McGrowan, que interpretou Burke Dennis no filme, morreu de pneumonia só uma semana depois de terminarem as gravações do filme. Só pra constar que o personagem dele na trama foi o primeiro a morrer. A atriz Ellen Burstyn, que fez a mãe da Regan no filme, sofreu uma lesão feia na cena em que a menina arremessa ela longe. Por conta da força exagerada que um dos técnicos do set aplicou na cena, ela sofreu uma lesão bem feia na coluna. E essa maldição não atingiu só os atores não, a equipe do set em si também sofreu pra caramba. A esposa de um dos câmeras perdeu o bebê durante a gravação. Um vigia noturno do set foi morto a tiros. O cara responsável pela refrigeração do set teve uma morte que até hoje ninguém soube explicar o que aconteceu. Um dos carpinteiros que trabalhava no set decepou o próprio polegar e outro conseguiu arrancar o dedão do pé. Sem contar que as sessões do filme nos Estados Unidos eram assim, o próprio caos. Era quase uma histeria coletiva, era gente desmaiando, gente vomitando durante o filme. Assim, esse filme só tem coisa boa, só coisa boa. Na Itália, um dos cinemas que estava exibindo o filme ficava ali vizinho a uma igreja. E aí, durante uma das sessões do filme, um raio atingiu a cruz da igreja, destruindo ela completamente.
Mas, apesar de tudo, o filme foi um sucesso e garantiu sequências igualmente polêmicas. Um dos maiores fãs da franquia, inclusive, foi o nosso já conhecido Jeffrey Dahmer, que por diversas vezes assistiu O Exorcista 3 antes de matar suas vítimas. Inclusive, o filme estava passando na TV quando ele foi preso. Ô, fanbasezinha boa desse filme, viu? Ave Maria. O segundo filme da nossa lista é O Corvo, que na verdade é uma adaptação feita em 1993 da HQ de mesmo nome. O filme conta a história de Eric Draven, que foi assassinado juntamente com sua noiva por membros de uma gangue violenta, e no aniversário de sua morte sai de sua sepultura e volta como o Corvo, que é uma espécie ali de vingador sobrenatural. A nossa história começa ali durante a produção da adaptação, quando um dos técnicos do set estava ali em um guindaste e acabou encostando em fios de alta tensão e teve queimaduras por todo o corpo, enquanto outro técnico acabou perfurando a própria mão com uma chave de fenda. Um ex-funcionário do set, muito irritado com a galera da produção, invadiu o estúdio com um carro e acabou destruindo o cenário e a maior parte dos objetos de cena. Mas, como desgraça pouca é bobagem, a outra parte que sobrou ali dos objetos de cena e do cenário foram destruídos em um incêndio que até hoje ninguém sabe explicar. Como você já sabe, aqui nesse canal, pior do que tá, fica assim. O Brandon Lee, que interpretou o Corvo, estava noivo de Eliza Hutton e pretendia se casar assim que as filmagens acabassem. Na gravação da cena da morte do Corvo, um tiro de festim foi dado e o Brandon caiu pra frente como deveria ser feito na cena. Assim que o diretor mandou cortar, a equipe inclusive começou a aplaudir, dizendo que a atuação do Brandon tinha sido impecável. Impecável a tal ponto que ele não levantou mais ali da cena, ele encarnou o personagem mesmo. O que acontece foi que o tiro de festim na verdade foi real e o Brandon morreu ali mesmo. Quando investigaram para descobrir o que de fato aconteceu, descobriram que na pistola tinha um fragmento de cartucho usado. E esse fragmento, a curta distância e com o impulso do festim, acabou sendo fatal. O mais estranho nessa história toda é que, como em qualquer sequência de tiro, essa arma foi revisada inúmeras vezes justamente para garantir que nada desse errado. Bom, a indenização para a família do Brandon incluía a garantia de que o rolo do filme que tinha a cena da sua morte fosse destruído, então ele não foi utilizado na sequência. Mesmo com tudo isso aí que rolou, o Corvo ainda teve 3 continuações com atores diferentes e uma série de TV na qual um dublê morreu em uma explosão acidental. Se bem que depois ali do cartucho na arma eu duvido de qualquer coisa acidental que venha dessa saga. E em primeiro lugar nós temos a história que pra mim é a mais bizarra, que é a do filme A Profecia. A Profecia, em inglês The Omen, conta a história de um embaixador americano que adota um bebê na Itália e começa a suspeitar que talvez o seu filho na verdade seja o filho do próprio diabo. Antes mesmo de começarem as filmagens, o roteirista Bob Munger chegou pro diretor e falou que ele estava ali com os maus pressentimentos em relação ao filme e que talvez fosse melhor não continuar porque eles poderiam ter vários problemas. E eu vou lhe contar que ele estava certo, viu? Com isso, o produtor Harvey Bernard começou a ficar apreensivo também, com várias sensações ruins no set. Ele andava para cima e para baixo no set com um crucifixo no pescoço e ele fala que a sensação que ele tinha era de que o diabo estava solta e que não queria que o filme fosse feito. Antes mesmo das gravações, pouco antes do ator Gregory Peck aceitar o papel como o pai do anticristo, seu filho na vida real cometeu suicídio dando um tiro na própria cabeça. Mesmo assim, o Peck pegou o voo para a Inglaterra para começar as filmagens e o seu avião foi atingido por um raio. Outro voo do produtor Mace Neufeld também foi atingido por um raio. Não suficiente, um outro avião que tinha sido alugado para levar uma parte da equipe acabou sendo emprestado a outro cliente e poucos minutos depois da decolagem acabou caindo e matando todos que estavam a bordo. O hotel onde o diretor Richard Donner estava hospedado sofreu um atentado à bomba do IRA, um grupo terrorista irlandês. Pouco depois ainda houve outro atentado do IRA, dessa vez a um restaurante local que a equipe ia jantar, porém por sorte não tinha chegado ninguém. Um dos dublês teve que ser internado depois de ser atacado por um dos Rottweilers do filme, que era muito bem treinado justamente para que situações como essa não acontecessem. Teve outro membro da equipe que morreu depois de ser atacado por um tigre. Depois do lançamento do filme, o designer de efeitos especiais John Richardson sofreu um acidente bem grave em uma estrada na Holanda. A mulher que estava com ele no carro, a Liz Moore, morreu na hora decapitada de maneira muito similar a uma das mortes que o John fez para o filme. No local do acidente, do lado do carro deles, tinha uma placa indicando a distância para a cidade mais próxima, que nesse caso era Omen, a 66,6 km de distância. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Se vocês gostaram, lembre de curtir, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, de se inscrever no canal. E eu não preciso nem falar, né? Por favor, dissemina a palavra do canal com todo mundo que você conhece. Por favor. E é isso, um beijo e até a próxima.